Bezans Healthcare apresenta Mulher Podcast. O seu podcast de saúde feminina, de médico para médico. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Mulher Podcast de Médico para Médico, o novo podcast dos ginecologistas e obstetras de todo o Brasil. Eu sou a doutora Ana Caroline Freire, endocrinologista e gerente médica aqui na Bezans Healthcare e sua entrevistadora de hoje. Nesse episódio, com o oferecimento da família Ogestan, estamos aqui com o Dr. Daniel Zilberstein, médico urologista pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e especialista em reprodução humana com doutorado pela Escola Paulista de Medicina. Dr. Daniel, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estamos muito felizes em tê-lo aqui conosco hoje. E nesse episódio, iremos falar sobre a importância da avaliação do potencial de fertilidade do homem e a sua otimização clínica, um assunto super relevante para a pré-concepção. Então, para começar... Tá ótimo. Obrigado, Anny, pelo convite. Obrigado a Bezans pela oportunidade de a gente conversar um pouco sobre reprodução humana, sobre infertilidade masculina. É sempre um prazer, né, estar aqui com vocês. A gente tem já uma parceria já de bastante tempo e a Bezans cada vez mais entrando realmente, né, no cenário da reprodução humana, com seus produtos super interessantes. Então, vamos conversar bastante, sim. Pode fazer as perguntas e vamos procurar realmente trazer informações relevantes aí para o nosso público. Vai ser um papo bem interessante, com certeza. Então, para começar, doutor Daniel, de alguns tempos para cá, nós vemos cada vez mais um declínio da fertilidade na população mundial, atualmente com a média de 2,5 nascidos vivos por casal. Você acredita que uma das razões para essa diminuição de nascidos vivos seja biológica e não somente social? E quais são as principais causas da infertilidade? Bom, pergunta super interessante, né? E isso foi algo até recentemente, saiu nas mídias sociais e nos portais de notícias, que tem uma pesquisadora americana chamada Shanna Swan. E a Shanna Swan é uma epidemiologista, trabalha no Mount Sinai, em Nova York, e ela é uma pesquisadora realmente focada nessa parte, né, da perda do potencial reprodutivo do homem ao longo das décadas. E ela tem mostrado que a cada ano que passa, o homem ele acaba tendo um menor potencial de produção de espermatozoides. Tanto que ela até é meio apocalíptica, no sentido de dizer que a partir ali de 45, da década de 50, desse século, né, metade dos homens vão ter uma oligospermia grave, né, severa, e aí a infertilidade realmente vai ser algo muito prevalente, muito importante, a ponto de colocar em risco, inclusive, né, a humanidade, né, a existência da humanidade. Se isso é ou não é verdade, se vai acontecer ou não, enfim, é uma outra discussão, mas o fato é que a gente tem percebido, sim, um aumento da prevalência de infertilidade por diversos motivos, né? Um deles é social, sem dúvida alguma, porque hoje os casais estão tendo filhos de uma idade mais avançada. Olha que interessante, na década de 70, Anny, as mulheres tinham seu primeiro filho com 21 anos. Tá? Hoje, né, em pleno século XXI, 50 anos depois, a mulher aqui em São Paulo, por exemplo, né, tem o primeiro filho com 29 anos. Tem uma diferença enorme, de 9 anos, é muita coisa. E quando a gente fala 29 anos, a gente está dizendo assim, o primeiro filho da mulher, a primeira gestação, ela já aparece no seu potencial fértil, que já não é o melhor. Já começa a ter um declínio, claro, pequeno, gradual, mas já não é, né, aquela mulher com seus 20, 21, 22, 23 anos engravidando. A minha mãe me teve com 21 anos. Né? Hoje, se eu vejo muito raro ter no consultório um casal com uma mulher de 21 anos. Mulher de 21 anos engravida. Mesmo quando o potencial do casal não seja um potencial reprodutivo bom, mas ela é tão jovem, óvulos tão bons, né, que engravida, mesmo que o sêmen não seja bom, a coisa acontece, né? Então, o que a gente percebe é isso, a mulher hoje postergando a sua primeira gestação, né? Hoje a gente viu um boom no congelamento de óvulos por conta disso, né, por conta da mulher querer ser mais dona do seu próprio caminho, do seu próprio destino, né, e prorrogar essa gestação para 35, 36, 37 anos. Né? Hoje as mulheres entraram no mercado de trabalho com muita força, né, e elas não querem uma gestação nesse momento porque vai atrapalhar, né, o plano de vida, o plano de carreira, enfim. E as mulheres acabam também se relacionando numa idade mais avançada.
E com isso, os parceiros também vão ter uma idade mais avançada. Então, a idade feminina, com a primeira gestação, também acarreta uma idade masculina mais tardia, né, para o seu primeiro filho. E com isso a gente acaba perdendo potencial biológico. Então, quando a gente fala potencial biológico e razões sociais, elas estão entrelaçadas, elas estão relacionadas, interrelacionadas. Porque quando a mulher ela posterga a sua gravidez por uma questão social, né, a gente também tem uma perda biológica de potencial reprodutivo. É o que a gente está assistindo. Quando a mulher ela tem uma gravidez mais tardia, ela tem muito mais tempo de se colocar em exposição de risco. Né? Uma mulher que fuma, por exemplo, por muito mais tempo, que abusa do álcool por mais tempo, né? Que tem chances de ter alterações de tireoide, anticorpos, né? Daqui a pouco os anticorpos antireoidianos também atacam o ovário. Né? Ou seja, ela tem mais tempo de ter mais doenças. E o homem também. Né? A gente já fala muito sobre o homem, mas o fato é que quando o casal define ter uma gravidez uma idade mais avançada, né, por uma questão social, por uma escolha, né, ativa do casal, biologicamente existe uma perda nesse processo. Ótimo. A gente vai falar mais para frente sobre a questão da idade, inclusive a idade do homem, mas eu queria comentar agora, que você comentasse com a gente, outras questões que podem afetar a fertilidade. Por exemplo, os disruptores endócrinos, né? O que são essas substâncias e quais os impactos que elas podem causar na fertilidade do casal? Eu acabei não respondendo, né? As principais causas de infertilidade. Bom, são várias, né? Da parte feminina, rapidamente falando, eu sei que esse podcast está mais relacionado hoje à parte masculina, mas na parte feminina a gente tem dois grandes fatores, né? Um fator muito ovariano, né? E um fator muito tubo peritoneal. Né? Então, a gente tem nas mulheres, aí a gente tem fatores ovulatórios, como uma insuficiência ovariana, uma idade avançada, prejudicando a reserva ovariana, ou a síndrome dos ovários policísticos, disovolias outras, né? Outras endocrinopatias, alterando, prejudicando o funcionamento ovariano. E a gente também tem, claro, também fatores que atrapalham o funcionamento tubário. E a gente tem que colocar dois grandes fatores, endometriose, né, e as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis, gerando aí um prejuízo na função tubária. Então eu vejo a mulher assim, né, digamos 30% aí um fator ovariano, os 30% de endometriose, mais os 30% relacionados aos fatores infecciosos, e aí deixando aí uns 10% para outras causas, aí vem causas genéticas, medicamentosas, tratamentos hormonais, enfim, que podem gerar um distúrbio aí, né, um prejuízo, né, o cigarro, drogas, enfim, um monte de outras causas que geram prejuízo, né, para a mulher engravidar. O homem são várias causas, né, e assim, vou começar falando sobre varicocele. Bom, varicocele a gente vai ter que fazer um podcast só para falar sobre essa doença, né, porque é a principal causa tratável de infertilidade masculina. Então, se a gente tem aqui um homem na minha frente com um espermograma alterado, com seus 35 anos, se eu tiver que chutar alguma doença para explicar esse espermograma alterado, eu vou dizer, você tem varicocele. Eu tenho uma chance de acertar, se for uma infertilidade primária, 40%. Por quê? Porque 40% dos homens com infertilidade primária, a varicocele explica a razão da não gravidez. E aqueles casais que já engravidaram uma vez e tem dificuldade para engravidar de novo, que não consegue o segundo ou terceiro filho, né? A varicocele responde por até 80% das causas, né, de infertilidade masculina, porque ela é uma doença tempo dependente. Ou seja, quanto mais tempo de doença presente, pior é para a produção, né, a quantidade e qualidade seminal. Só que essa doença ela não aparece na fase adulta da vida, ela aparece lá na adolescência. Então ela é uma doença silenciosa, pouquíssimos sintomas. Eventualmente o adolescente se sente incomodado visualmente quando a varicocele é muito grosseira, um grau 3 que a gente chama, que visualmente ela aparece e chama atenção porque fica feio, né? A bolsa testicular realmente fica, né, parece um saco de vermes. Aí o adolescente se queixa para a mãe e a mãe leva para o urologista avaliar. Mas isso não é o comum. Né? O comum é ser uma varicocele grau 2 ou até um grau 3, mas não tão exuberante. Não tem sintomas. É uma doença que né, como eu comentei, tempo dependente, quanto mais tempo de existência, pior é para a produção de espermatozoides, porque ela envolve hipertermia testicular, o testículo fica mais aquecido, e com isso, com esse testículo aquecido, o metabolismo celular aumenta. Só que a gente tem aí, com esse metabolismo celular, falta oxigênio
para suprir todo esse metabolismo celular acelerado, que não deveria estar acelerado por conta do calor, né? E aí a gente tem, então, uma geração de radicais livres que em algum momento deixam de ser contrabalançados pelos sistemas antioxidantes presentes no testículo, no espermatozoide, no líquido seminal, e a gente tem o famoso estresse oxidativo, que é uma das principais causas, né, sindrômicas, digamos assim, de infertilidade masculina. E a varicocele, então, é a rainha das causas, né, ou a rainha do estresse oxidativo nesse processo todo. Uhum. Então, essas seriam as principais causas. Então, talvez os disruptores endócrinos estejam aí subjacentes, né, e em todo esse contexto, talvez isso precise ainda ser estudado, né? Disruptores endócrinos é algo super prevalente, né? Hoje, tudo que a gente toca e entra em contato com alimentos, né, com poluição, né, tudo é um pouco, tudo tem uma função de disrupção endócrina, porque são substâncias, né, presentes, como eu comentei, nos mais variados lugares, né? O exemplo clássico era a mamadeira, né? A mamadeira das crianças BPA, lá, né? Isso, né? O bisfenol A, o famoso bisfenol A, que é uma substância sintética, né? Um plástico, né? Que em contato com o nosso organismo, e aí esse bisfenol A, quando a mamadeira é aquecida ao leite quente, ele acaba liberando essas substâncias, o bisfenol A desse plástico, que é uma das substâncias que contém o plástico. Então, essas substâncias entram na corrente sanguínea e entram em receptores que não seriam para ela, seriam para o hormônio verdadeiro. Mas como ela é muito parecida com os nossos hormônios, ela entra nesse receptor celular e aí pode acontecer as mais variadas funções celulares que não é ideal. Pode produzir um outro tipo de proteína, pode produzir uma proteína alterada, uma proteína em excesso, uma proteína reduzida, né? E aí a gente tem uma alteração na função celular, gerando possíveis doenças. E uma delas é a infertilidade. Várias outras doenças. Síndromes metabólicas, diabetes, até situações oncológicas. Então, os disruptores endócrinos é um grande problema da humanidade, né? Que veio do processo da industrialização, da revolução industrial, né, que criou substâncias que não existiam, né? Existem disruptores endócrinos biológicos, mas nós conseguimos criar disruptores endócrinos artificiais, que em contato com o nosso organismo pode sim gerar uma série de situações que prejudicam, né, o organismo. Esses disruptores endócrinos, por exemplo, podem elevar demais o nível de estradiol nos homens. E o nível de estradiol elevado gera um feedback negativo na produção de FSH. FSH é o combustível do testículo para a produção de espermatozoides, né? Diminui, por exemplo, a liberação de LH, que é o combustível para a produção de testosterona pelo testículo. Então, o testículo ele é, por exemplo, um órgão muito alvo desses disruptores endócrinos. E tem milhares, eu diria milhares muitas de substâncias sendo estudadas muitas atualmente. Que a gente conhece e a grande maioria a gente não faz ideia, mas a gente sabe que pode ter um potencial de disrupção realmente grande no nosso sistema. Excelente. Então, vamos entrar agora na consulta pré-concepcional, né? Quando o casal procura o especialista em fertilidade para ajudá-los nesse tão sonhado sonho, né, da gravidez, quais são os principais passos que devem ser seguidos para uma consulta mais assertiva, né? E quais os pontos críticos que devem ser avaliados nesse casal? A consulta pré-concepcional, assim, ela tem aparecido com uma frequência maior, sabia? Porque o que a gente recebe no consultório? A gente recebe o casal que não consegue gravidez, né? Seja com 6 meses de tentativas, o casal começa a ficar mais ansioso, ou com 1 ano realmente, ou até mais, mas a grande maioria dos casais procuram ajuda quando não conseguem a gravidez. Porém, Anne, a gente tem falado tanto, né, sobre planejamento familiar, sobre, né, ter uma saúde melhor para a conquista da gravidez. Tem casais que já procuram os médicos, querendo saber, fazer o famoso check-up reprodutivo, o check-up da fertilidade. E é muito legal isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é muito mais comum do que a gente vê aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, inclusive, a gente faz um check-up genético,
para entender se existem genes mutados, alterados no casal que possa, por exemplo, trazer um risco maior de doença na prole. Especialmente em comunidades que acabam tendo menores, que acabam tendo muitas relações dentro da comunidade. Uma delas é a comunidade judaica, por exemplo. Né? Os judeus, por exemplo, têm mutações genéticas mais prevalentes que podem gerar algumas doenças, como, por exemplo, a doença de Tay-Sachs. Então, os judeus Askenazi, por exemplo, quando vão se casar, elas fazem essa pesquisa genética para entender se existe um risco maior, né, do bebê ter, né, essa doença, e às vezes eventualmente tem. Né? Então, isso é algo importante. Agora, claro, na consulta, nessa parte de pré-concepção, o foco ainda não é essa parte genética. Nos Estados Unidos é muito prevalente, aqui não é tanto. Aqui é mais entender como é que a minha saúde está, qual o potencial reprodutivo que eu tenho. Né? E nesse sentido, né, muitos homens vêm procurando assim, vamos fazer um espermograma, doutora? Eu quero saber como é que eu sou aqui para saber se tá tudo bem comigo ou se eu tenho que tomar algum cuidado. E é muito legal essa consulta porque tu tem uma oportunidade, por exemplo, de abordar o homem que é tão pouco abordado do ponto de vista de saúde, né? O homem ele não costuma ir no médico como a mulher costuma ir. Eu posso até falar depois da campanha que eu sou idealizador e a gente tem colocado ela desde 2018 na Sociedade Brasileira de Urologia, que encampou essa campanha, sobre a importância do adolescente masculino ir no médico, né, desde cedo, né, e criar a cultura, né, da promoção de saúde, da prevenção de doenças e que com isso, né, a gente consiga equiparar a saúde do homem à saúde da mulher. A mulher cuida muito melhor da sua saúde do que nós homens. De qualquer maneira, ali tem uma abertura, né? Ali tem uma oportunidade do médico avaliar a saúde desse homem como um todo e não só a parte reprodutiva em si. E aí perguntar sobre tudo, uma anamnese completa. Perguntar se tem doenças, se usa medicamentos, como é que é a alimentação, se faz abuso de drogas lícitas ou ilícitas. Eu estou falando, por exemplo, de cigarros, de maconha, cocaína, né? Se faz atividade física, né? Se faz ingesta de álcool de uma maneira exacerbada. O álcool não combina com gestação, o álcool não combina com gravidez, tá? Tanto para homem quanto para mulher. Tem estudos, né, mostrando aí que realmente o álcool para a mulher é muito danoso. Muito danoso. O ideal seria parar 3 meses antes de iniciar o processo de gravidez. Entender se nutricionalmente esse homem está adequado, se ele tem uma boa alimentação, se é uma alimentação mais baseada em ultraprocessados, pouco em vitaminas e minerais. A gente consegue, numa rápida conversa, entender isso. Não precisa ser um especialista em nutrição. E nesse caso, a gente poderia, inclusive, passar algum suplemento nutricional, né, para ajudar nesse homem e claro, né, se for o caso, tem que caminhar para o nutricionista, né, mas avisar, olha, você não está se alimentando bem, isso não é uma alimentação que deve ser realizada para ter uma saúde boa. Porque quando a gente vê um homem que não tem uma saúde boa, isso obviamente vai repercutir também na qualidade dos espermatozoides. Né, o testículo, embora esteja fora do nosso corpo, entre aspas, né, numa bolsa testicular, mais afastada do nosso eixo, né, faz parte. Então, se a gente tem uma saúde ruim, precária, provavelmente esse espermatozoide vai sofrer consequências dessa saúde ruim, precária, e possa trazer aí, ter uma repercussão negativa, né, no sentido de ter uma gestação, ou ter uma gestação evolutiva, ou até na saúde da prole. Né? Entender se o paciente está obeso, sedentário, né, o estilo de vida desse paciente, né, e promover melhorias, né, ver a situação vacinal, ver se está vacinado para hepatite B, para hepatite A, né, enfim, como é que está a parte de sarampo, rubéola, cachumba. Cachumba é uma doença que, né, ela acontece especialmente em momentos de muito, né, aglomeração, carnaval, por exemplo, né, acontece muito surtos de cachumba no país inteiro em homens adultos, que pode afetar aqui a glândula parótida, mas que pode também afetar o testículo e levar a masospenia. Ontem mesmo eu peguei um paciente que tem uma infertilidade pós-cachumba. Ele teve um filho, e aí foi ter o segundo filho, não consegue, porque ele está com azospermia, ausência de produção de espermatozoides, ausência de espermatozoides no ejaculado, porque ele teve cachumba. Teve uma orquite. Bilateral, teve uma orquite, teve uma inflamação testicular bilateral,
por algo que pode ser prevenível, por uma vacina. Né? Então, olha como essa consulta ela é importante, essa consulta pré-concepção. Então, o urologista teria um papel não só de ver a fertilidade, mas de olhar o paciente de uma maneira geral, clinicamente, seria o clínico, né, do homem, para avaliar todas essas possíveis comorbidades que possam impactar na fertilidade do casal. Anne, é uma grande oportunidade. E se o médico não fizer isso, ele está perdendo uma grande oportunidade de detectar doenças relacionadas à infertilidade ou outras que podem gerar infertilidade. Né? Hoje, a gente detecta tão facilmente uma síndrome metabólica, insulina alta, glicose no limite, né? um colesterol elevado, aquela obesidade centrípeta. E se ninguém fala para aquele homem que raramente vai no médico, como é que ele vai saber disso? Né? A gente tem que aproveitar essa oportunidade única dele estar procurando, por estar preocupado por uma coisa, e eu abrir a cabeça desse homem e mostrar para ele, olha, vamos investigar melhor a sua saúde e entender, não vamos se deter apenas aqui ao espermograma, ao exame de fragmentação de DNA, deixa eu avaliar você como um todo, né? Fazer um ultrassom abdominal, fazer um ultrassom de bolsa testicular, né? Confirmar ou não a presença de varicocele no exame físico, entender bem esse homem como um todo e passar para ele não só a parte reprodutiva dele, mas passar o todo e se precisar, procurar um endocrinologista, encaminhar para o endócrino, encaminhar para um cardio, né, encaminhar para um clínico geral, para ajudar nesse processo de recuperação de saúde, caso seja preciso. Sem dúvida. Então, o assunto está muito bom, acho que rende, né, bastante ainda, é super interessante, temos muito mais coisa para comentar. Então, eu queria encerrar esse bate-papo nesse momento e em uma outra oportunidade vamos continuar com esse mesmo assunto. Obrigada. Anny, super obrigado. Vamos continuar papeando aqui sobre reprodução, sobre infertilidade masculina, conjugal. Obrigado pela oportunidade e até a próxima. Até a próxima.